Você já assistiu um documentário que... Esse é bem mais novo. É. Mas é um documentário de como vai ficar o mundo... Como ficaria o mundo se os humanos Eu já vi, fossem já vi, já extintos? vi. É Aham, já maravilhoso, vi. né? Que Aham. os prédios começam a Sim, criar vegetação sim. e os gatos tomam conta dos prédios e as baratas e os ratos. E eu Fica... vou te falar que eu vi isso em loco, porque eu fui em Chernobyl, eu visitei Chernobyl na Ucrânia, né? Ah, Onde teve o acidente nuclear, né? Que era uma cidade modelo do regime soviético, né? Eles tinham feito Pripyat, que era o nome da cidade, né? Chernobyl é o nome do reator. do reator. E Pripyat era essa cidade, para eles, vamos dizer, se gabar sobre a força do Império Soviético, né, na época da União Soviética. Então fizeram essa cidade modelo, como tipo Brasília, toda meio modernosa, arquitetura e tal. Uhum. E quando né, estourou, explodiu o reator, eu não lembro exatamente, mas era assim, em 48 horas eles tiveram que retirar. Não lembro se era quase 200 mil pessoas da cidade. Era uma coisa de louco, assim, sabe? Porque era uma cidade enorme, né? Que eles tiveram que evacuar essa cidade em 48 horas, assim, Sim. sabe? E daí você vai andando, né, lá na cidade, você vai. E é isso. Então a gente eu saí de Kiev, né? Eu contratei esse tour, Uhum. e que você, É em inclusive. grupo ou não? É um grupinho, né? Que eu contratei online, mas aqui do Brasil, que você tem que pedir em antecedência, tem que mandar teu passaporte, porque é ligado com o exército lá da Ucrânia, porque é uma área de segurança nacional. Sim. Então, E então, histórica ainda por é, cima. então assim, aí você sai de Kiev, que é a capital, né? Cedinho, numa van, e aí no caminho tem aquela TVzinha do ônibus onde eles passam um documentário exatamente explicando um pouco, dando pra gente um pouco de contexto, né, sobre como que era, o que aconteceu e tal. E daí quando você chega lá, é tipo, é isso. Parece que você tá numa... E tem até um jogo de computador, né? Eu não lembro se era o Counter-Strike, era um jogo conhecido que usava de cenário, né, a cidade lá. Então tinha um parquinho de diversão fantasma, que tem uma montanha, uma roda gigante que tinha no jogo, né? E daí eu fiz um videozinho, né? Porque eu falo, tô aqui, mas parece que você tá andando que vai ter um ataque de zumbi a qualquer Lugar lado, porque fantasma Sério? abandonado. é tétrico, assim, o lugar, sabe? Você vê, você entra em escola infantil, ó, tipo, ainda tem boneca, ainda tem resto de Você tá roupa. brincando. Não, é surreal. Eu tenho um canal no YouTube que eu postava vídeos de viagem, né? Tem muito, então eu postei esses Você vídeos. documentou. Eu documentei. Então, assim, você entra em um lugar que era tipo clube. Então a piscina não tem nada, não tem mais, né, não tem água, mas tem. Aí você vê isso, tinha restos de civilização. E então, onde era um estádio que tinha. Tá tudo árvore crescendo, Sim. né? A natureza tomou Toma. aquilo, A entendeu? natureza Em toma. pouco tempo, assim, já tomou tudo. Mas olha como as coisas. Você tá indo e a guia, no caso, né, quando a gente estava lá, tinha uma guia, mas qualquer o guia que seja que você pegue lá, a pessoa sempre está com um contador Geiger para ver radiação. Você não pode encostar nada no chão, porque a radiação ela decanta e ela fica na superfície das coisas. Então, tipo, na folha, você não pode botar, tipo, botar tua mochila no chão, porque contamina. E aí, quando você sai, você tem que passar num detetor de radiação, tipo quando você vai passar no aeroporto, né, para ver Sim, detetor sim. de metal, só que de radiação. Que E loucura. se tocar, você tem que deixar lá, teu sapato, roupa. Daí eu tava falando, não, teve gente que saiu de cueca, assim, porque estava contaminado. Você tem que botar um outro calçado, é isso? Não precisa, mas você passa na máquina. Se a máquina apitar, O sapato fica. Tira o a sapato roupa, fica. E eles, né, eles veem aonde que tá, assim, o que tiver contaminado tem que ficar. Então, assim, é sério o Cara, que negócio. loucura. É louco, assim, é um dos lugares mais... E tem que usar alguma proteção? Não tem, mas assim... Por quê? Porque eles têm círculos, vamos dizer assim, de distância do radiador. Porque o reator, ele ainda continua hoje, quer dizer, isso eu fui em 2017. Até hoje, eles continuam, o reator tá ativo, tá soltando radiação. E, inclusive, o que eles estavam fazendo, eles vão construir a maior estrutura, tipo um galpão,
para cobrir né, o reator todo. Então, construíram trilhos, né, como se fossem trilhos de trem, e essa estrutura, essa cúpula gigantesca, tipo, maior que um estádio. Você não está entendendo o negócio. Para o quê? Para quando estiver pronto, eles vão empurrar esse negócio para cobrir todo o prédio. Para cobrir o prédio inteiro, para controlar, deixar de emitir radiação. Tem um seriado legal, acho que na HBO, Exato. sobre Chernobyl, que é incrível. Você chegou a assistir? Não? Eu já ouvi falar, mas eu Meu, queria saber. é Eu ia perguntar, animal. inclusive, se é documentário ou se é ambientado em Chernobyl. Não, é um seriado, mas ele é muito bem feito. Ele representa historicamente, assim, ele é muito fiel ao que aconteceu, né? Eles pegam os personagens reais, assim, é ficção, né? Mas que conta a história. Mas que conta a história e é impressionante, assim. Inclusive, um dos motivos de ter acabado, né, a União Soviética foi exatamente o custo, né? Porque quebrou, né? Ele era caríssimo. E meu, que morreu de gente, porque eles... Era isso, começou a irradiar uma nuvem de radiação que o vento começou a levar e começou a contaminar a Europa toda. Então foi uma crise mundial. Né? Eu lembro, eu era nascido na época, eu lembro quando teve, né? Já Chernobyl no jornal e tal. Agora, estando lá e vendo, assim, sabe? É muito louco. Voltando só a você perguntar da proteção. Então, não. Então, assim, eles têm umas áreas, por exemplo, 10 quilômetros, tem a primeira barreira que você entra, tem que dar passaporte, tudo. Você está dentro da Ucrânia, mesmo assim, você tem que passar por uma checagem do exército e tal, para você entrar é uma área de exclusão, né? Você entra nesses primeiros 10 quilômetros, daí tem uma segunda área de 5 quilômetros, que daí você entra também, porque tem gente trabalhando, tem laboratórios, tem gente de pesquisa. Meu Deus, que medo. Nessa área. Aí quando você entra de 5, né, nesse anel, vamos dizer, de 5 quilômetros, aí você já está mais próximo ao reator. E daí quando a gente estava chegando no reator, quando a gente estava chegando no reator, o guia falou assim, olha, a gente vai descer, a gente vai ficar 5 minutos para vocês tirarem uma foto. 5 minutos. Por quê? Porque você está sendo exposto a radiação. É igual você vai fazer um raio-x, um exame de raio-x, é uma descarga de radiação, né? Sim. E aquilo modifica o nosso cromossomo, né? Ele pode provocar mutação, sim. pode provocar câncer. O negócio é sério, não é brincadeira. Sério, é lógico. Enfim, então a gente desceu e era literalmente, cara, tipo, descer, tirar uma foto e entrar no... E a pessoa tá o tempo inteiro com o contador aqui, sabe? Vendo Radiação. a radiação. Que louco. Então é muito louco, assim. Né? E daí, claro, a maior parte do passeio é nessa cidade Pripyat, que é onde moravam os funcionários do reator. Então era a cidade construída para os funcionários. É tipo como se fosse aqui a Light em Cubatão, né? Entendi. Enfim. E daí você fica... Você não está tão exposto à radiação. Você pode ficar um pouquinho mais... Mesmo assim tem esse detalhe de... Você não sabe, não, vou pegar um graveto para levar qualquer... Tá tudo contaminado. Que outras